Olá, bem-vindos a mais uma atividade do ensino remoto da disciplina de microbiologia para o curso de nutrição integral da Unirio. Hoje nós continuaremos a falar sobre as doenças transmitidas por água e alimentos. E nós vamos enfocar especificamente a etiologia das DTAs. No final da aula passada, nós vimos que ao final de uma investigação epidemiológica, de um surto de DTA, você tem um conjunto de dados que envolvem a taxa de ataque do surto, a taxa de ataque dos alimentos, o período de incubação da doença, os principais sinais e sintomas da doença, o período de estado da doença e a taxa de mortalidade da doença. Então, na investigação epidemiológica, você entrevistou todos os comensais envolvidos com a refeição suspeita, sejam eles sãos, sejam eles doentes, e a partir da análise desses dados, você tem a possibilidade de caracterizar a ocorrência do surto, então você vai ter convicção que realmente existiu um surto de uma DTA, e esses dados muitas vezes possibilitam você fazer a presunção da etiologia do surto. Então, esse conjunto de dados é muito importante, tanto para caracterizar, do ponto de vista epidemiológico, a ocorrência do surto, mas eles possibilitam também que você faça a presunção da etiologia do surto. No caso das DTAs bacterianas, e nós vamos enfocar somente as DTAs bacterianas, o primeiro passo da presunção da etiologia do surto é você determinar se aconteceu uma infecção ou se aconteceu uma intoxicação. Ou seja, essa primeira decisão que você vai fazer vai dividir as possibilidades dos agentes que causam infecção e dos agentes que causam intoxicação. Então, você já sabe previamente quais os agentes de DTAs que causam infecção, bem como você sabe os que causam intoxicação. Então, esse primeiro passo é fundamental, porque você consegue, então, restringir, né, o número de agentes possíveis como etiologia desse surto. Nós vamos apresentar aqui um quadro bastante prático e elementar. Logicamente, ele não se aplica a todas as DTAs bacterianas, tá? Mas ele se aplica às DTAs bacterianas mais frequentes. Então, esse é o primeiro passo da presunção da etiologia do surto. Você determinar se foi uma infecção ou se foi uma intoxicação. E esse quadro que nós vamos apresentar se presta muito bem para isso. A primeira coisa é você verificar a frequência com que a febre foi relatada como um dos sinais e sintomas descritos pelos comensais. As intoxicações, elas se caracterizam por ausência da febre, relatada como um dos sinais e sintomas, enquanto que nas infecções, a febre é um sinal frequentemente presente. Então, se você observar o relato de febre, existe grande possibilidade de ser uma infecção. Se você não observou o relato de febre, existe grande possibilidade de ser uma intoxicação. O período de incubação, nós já fizemos até referência a ele, nas intoxicações mais frequentes, é um período de incubação geralmente muito curto, geralmente de horas, nunca ultrapassa um dia. Então, quando o período de incubação é muito curto, você imediatamente pensa em intoxicações.
Já as infecções, como envolvem a colonização do indivíduo, a expressão de mecanismos de patogenicidade, vencer as defesas do hospedeiro, geralmente, nas infecções, o período de incubação é mais longo. Outro sinal importante é o período de estado. Se você tem um período de estado curto, ou seja, geralmente 1, 2, no máximo 3 dias, e principalmente quando essa recuperação se deu só com medicação sintomática, sem a necessidade de internação do indivíduo, sem a necessidade da utilização de outros recursos terapêuticos que não medicação sintomática, você já pensa nas intoxicações. Agora, quando o período de estado é longo, ou seja, o indivíduo vai apresentar a doença por 3 dias, 1 semana, às vezes 2 semanas, você pensa nas infecções. As infecções são de difícil resolução. Então, elas têm um período de estado bastante prolongado, se comparado com as intoxicações. Isso já puxa uma outra característica, a necessidade de hospitalização. Nas intoxicações, a necessidade de hospitalização dos comensais é rara. Você quase não observa nas intoxicações comensais hospitalizados. Em geral, o atendimento ambulatorial, o atendimento no pronto-socorro é suficiente para medicar um indivíduo doente com sintomáticos, ele retorna para a residência, não tem necessidade de ficar sendo cuidado num hospital. Já as infecções, frequentemente, elas têm uma evolução bastante imprevisível e, consequentemente, elas necessitam de hospitalização. Então, a hospitalização é rara nos casos de intoxicação. Uma medicação sintomática prescrita pelo médico é o suficiente para a resolução do caso. E, nas infecções, como elas são bastante imprevisíveis e como existe um grande comprometimento do estado geral do comensal, a hospitalização é frequente. A possibilidade para a evolução, de evolução para o óbito, melhor dizendo, no caso das intoxicações, é muito pouco frequente, é raríssima, enquanto que nas infecções essa é uma possibilidade presente. Não estou dizendo que a mortalidade é elevada, eu estou dizendo que a possibilidade para evolução do quadro para o óbito é real. Consequentemente, a hospitalização muitas vezes se faz necessária para você utilizar medicamentos específicos, para resolver o processo de infecção. Então, se você observar, esse quadro retrata bem a diferenciação de intoxicações e infecções. Um outro dado importante, do ponto de vista epidemiológico, do ponto de vista de saúde pública, ou seja, eu já não estou falando mais daquele comensal doente, eu já estou falando o que aquele comensal doente representa para a comunidade. Nas intoxicações, a possibilidade de disseminação do agente para a comunidade não existe. As toxinas agem no indivíduo, vão ser destruídas e não tem como elas serem transmitidas para novos indivíduos, enquanto que nas infecções, muitas vezes, o agente causal é eliminado nas fezes e, a partir das fezes, o agente etiológico pode ser transmitido para outros indivíduos. Então, a disseminação para a comunidade, como nós já vimos anteriormente, é uma possibilidade presente nas infecções. Para que indivíduos, em geral, esse agente causal é transmitido para o pessoal da assistência à saúde, para familiares e
No caso de não tratamento do esgoto, da residência ou do hospital, esse agente acaba indo para a natureza e pode voltar contaminando água e alimentos e causar novos surtos. Então, esse quadro diferencia muito bem as intoxicações alimentares e as infecções alimentares, pelo menos as mais frequentes, correto? Você poderia dizer assim, o botulismo não se encaixa nesse quadro aí de características das intoxicações. Concordo plenamente, mas esse quadro diz respeito aos eventos DTAs mais frequentes. Então, o botulismo não é uma DTA frequente, não é um evento frequente. Consequentemente, esse quadro aí não é apropriado para avaliação, né, da diferenciação do botulismo das infecções alimentares. Então, eu novamente enfatizo, esse quadro é muito prático, é muito elementar, é um raciocínio inicial que permite que você diferencie intoxicações alimentares e infecções alimentares mais frequentes. Bom, se nós pensarmos, a investigação epidemiológica é o principal recurso que você dispõe para caracterização dos surtos de DTA. E, como eu falei, a partir dos dados que você determina na investigação epidemiológica, você pode ter a presunção da etiologia do surto de DTA. Vamos pensar numa intoxicação. Então, vamos pensar na intoxicação alimentar mais frequente, que é a intoxicação alimentar por enterotoxinas produzidas pelo Staphylococcus aureus. Se você determinar pelo quadro anterior que possivelmente é uma intoxicação, a primeira hipótese que você vai levantar, dependendo dos dados que você levantou na investigação epidemiológica, pode ser que seja uma intoxicação alimentar que você faça a presunção da etiologia como o Staphylococcus aureus. Então, vou citar algumas características que nós veremos ao longo do curso. O Staphylococcus aureus, a intoxicação alimentar por enterotoxinas desse agente é uma intoxicação que tem um período de incubação extremamente curto. Então, pode ser de meia hora, 2 horas, 4 horas, é muito fácil de ser caracterizada. E os principais sinais e sintomas apresentados pelos comensais são náuseas e vômitos. Por quê? Porque essa enterotoxina é uma enterotoxina emética, causa emese, causa náuseas e vômitos. Então, a partir dessa análise, a primeira coisa que você vai pensar é intoxicação alimentar por enterotoxina de Staphylococcus aureus. Isso está correto? No primeiro momento, sim. Mas você tem que lembrar que, muitas vezes, só pela investigação epidemiológica, você não consegue diferenciar quadros semelhantes. Então, esse quadro de intoxicação alimentar por enterotoxinas de Staphylococcus aureus, ele é muito semelhante ao quadro de intoxicação alimentar por enterotoxina de Bacillus cereus, que também é uma enterotoxina emética, que também dá um período de incubação extremamente curto. Então, na realidade, esse passo inicial de diferenciação intoxicações e infecções te leva para possibilidades. Então, a intoxicação alimentar por Staphylococcus aureus é uma possibilidade, mas você não deve esquecer que existem outros agentes que dão quadros semelhantes. Então, quando você concluir a presunção da etiologia, você tem que colocar todas as possibilidades. Olha, pode ter sido
uma intoxicação alimentar por enterotoxina de Staphylococcus aureus, porque são as mais frequentes, são as mais comuns, são as que acontecem prevalentemente. Mas nós não devemos esquecer que também pode ser uma intoxicação alimentar por enterotoxina de Bacillus cereus. Por quê? Porque os quadros são muito semelhantes. Muitas vezes, pelos dados da investigação epidemiológica, você não consegue fazer a diferenciação das doenças, das DTAs causadas por esses agentes. E aí entra a avaliação laboratorial. A avaliação laboratorial é muito importante. A avaliação laboratorial permite que você estabeleça a etiologia da DTA, muitas vezes de forma bastante precisa. Então, a avaliação laboratorial é fundamental para a caracterização da etiologia do surto de DTA. É uma ferramenta que você não pode abrir mão. É uma ferramenta, às vezes, complexa de ser utilizada num surto de DTA. Eu tenho certeza que vocês não vão ter ela, muitas vezes, disponível na maior parte dos surtos de DTA em que vocês vão estar envolvidos. Então, a investigação epidemiológica é muito importante, não podemos abrir mão dela. A avaliação laboratorial é um complemento muito importante para confirmação da etiologia que você consegue presumir na investigação epidemiológica. Então, a avaliação dos alimentos em processamento, das matérias-primas, da água, ou mesmo de espécimes clínicos dos comensais acometidos pela doença, geram dados importantes para a caracterização da etiologia, de forma bem mais precisa que a investigação epidemiológica. A investigação epidemiológica faz com que você presuma possibilidades. A análise laboratorial permite, muitas vezes, que você caracterize a etiologia do surto, com muito mais certeza. Bom, algo extremamente importante que vocês devem estar ligados é que o resultado das análises laboratoriais, muitas vezes, eles dão ênfase a parâmetros analíticos que geraram a reprovação do alimento na análise. Então, você coletou um alimento em processamento, você coletou uma matéria-prima, você coletou água e mandou para o laboratório analisar. O laboratório vai analisar esse material de acordo com o que está previsto na legislação vigente. E vai reprovar ou não esse material que foi analisado segundo as especificações de qualidade da legislação. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque muitas vezes a reprovação do alimento não ocorre pelo agente que você está presumindo como o agente etiológico através da investigação epidemiológica. Então, a análise laboratorial ela não necessariamente é sincrônica com a investigação epidemiológica. A análise laboratorial ela segue especificações, parâmetros analíticos que estão na legislação vigente. E a legislação vigente ela é feita de forma geral e não de forma específica para a DTA que você investigou epidemiologicamente. Então, você tem que tomar muito cuidado. E você só deve valorizar resultados de reprovação no material que você analisou se a reprovação, o parâmetro analítico que gerou a reprovação, seja concordante com o que você está hipotetizando. Então,
Na investigação epidemiológica, vamos dizer, você está presumindo que é o agente, né, etiológico da DTA foi o Staphylococcus aureus ou foi o Bacillus cereus emético. E aí você recebe um resultado da análise microbiológica de uma matéria-prima, reprovando a matéria-prima num parâmetro, por exemplo, salmonela. Salmonela não conversa, né, com as presunções que você fez sobre a etiologia. Salmonela é muito diferente de Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. Salmonela causa infecções, Staphylococcus aureus e Bacillus cereus causam intoxicações. Então, os resultados das análises microbiológicas de alimentos e correlatos, né, que foram analisados para investigação laboratorial do surto, não necessariamente esses resultados vão ser aproveitados para concluir a etiologia do surto de DTA. Bom, vamos fazer essa dobradinha: investigação epidemiológica, análise laboratorial, análise laboratorial do alimento suspeito. Vamos ver como é que ela funciona na prática. Vamos dar um exemplo prático. Então, o que eu acabei de falar é que a investigação epidemiológica e a análise laboratorial do alimento suspeito tem que colocar como agente etiológico etiologias concordantes. Então, o que você pressupõe na investigação epidemiológica tem que ser confirmado na análise laboratorial. Se não for, você só teve um achado. Por acaso, você descobriu um desvio de qualidade em um alimento envolvido no surto, em uma matéria-prima, na água, em qualquer material que você analisou. É um outro desvio de qualidade, mas que não tem nada a ver com a etiologia do surto de DTA para o qual você fez a investigação epidemiológica. Então, vamos de um exemplo bem prático. Foi investigado um surto, o período de incubação foi 2 dias, o período de estado foi 7 dias, muitos dos comensais envolvidos tiveram que ser hospitalizados. Entre os sinais e sintomas se destacaram febre alta, né, superior aí a 39 graus Celsius, dor abdominal e diarreia. E o alimento suspeito foi uma maionese caseira que foi utilizada na preparação de uma salada de diferentes vegetais. Então, você tem esses dados levantados na sua investigação epidemiológica. Essa análise da presunção da etiologia permite você concluir o quê? Bom, período de incubação longo, com período de estado longo e febre entre os sinais e sintomas, aponta na direção de uma infecção. A utilização de maionese caseira no preparo do alimento suspeito, junto com dor abdominal e diarreia, aponta para salmonelas não tifoides. Então, com esses dados do surto, você estabeleceu uma primeira hipótese. Você presumiu que provavelmente foi uma infecção entérica, né? Os sinais e sintomas são do trato intestinal, dor abdominal e diarreia, e a bactéria provavelmente foi a bactéria mais envolvida nesse tipo de quadro. As salmonelas, que não são as salmonelas do tipo TIF e paraTIF, que causariam as febres entéricas, que têm uma sintomatologia um pouco diferenciada em relação a essa aí. E essas características você vai ver especificamente na aula de salmonela, mas eu não posso deixar de comentar, né, esses aspectos. Então, você suspeita,
de uma infecção entérica por Salmonella não tifoide. Aí você recebe o resultado da análise microbiológica do alimento suspeito. O alimento que foi apontado aqui, a maionese caseira, ele foi reprovado num parâmetro analítico que é de pesquisa de salmonela em 25 gramas do alimento. Ou seja, a salmonela estava presente e originou a reprovação desse alimento na análise microbiológica. Então, esse resultado aqui, ele confirma a sua presunção. Esse resultado, presença de salmonela na análise microbiológica do alimento suspeito, confirma a presunção que você teve na investigação epidemiológica que a DTA era uma infecção entérica por salmonela não tifoide. Então, perfeito. Você vê que a análise microbiológica do alimento suspeito serviu para confirmar a presunção que você tinha da investigação epidemiológica. Bom, vamos a um outro exemplo. Quais foram os dados do surto? Eu tive um período de incubação de 3 dias, o período de estado foi 5 dias, sendo necessário a hospitalização, está escrito errado, por isso que na primeira vez que eu li esse slide eu engasguei, né? Está escrito errado, é hospitalização. Os sinais e sintomas, tivemos febre moderada, tivemos dor abdominal e foi relatado um sintoma importante, diarreia mucossanguinolenta. Por acaso, o alimento suspeito foi o mesmo, uma maionese caseira que serviu de preparo de uma salada de vegetais. Bom, esse quadro aí aponta para o quê? 3 dias de período de incubação, período de estado de 5 dias e febre entre os sinais e sintomas aponta para uma infecção intestinal, né? Dor abdominal e diarreia. E você tem um dado que é extremamente importante, que é a presença de pus e sangue nas fezes emitidas pelos pacientes. Você tem diarreia mucossanguinolenta. Esse dado aponta para o quê? Aponta para bactérias como a Shigella ou qualquer outra que faça um mecanismo de enteropatogenicidade que é chamado invasão intraepitelial. E esse mecanismo, que é da Shigella e de outros enteropatógenos, a invasão intraepitelial, ele determina essa diarreia mucossanguinolenta. Então, você vê, né, através dos dados da investigação epidemiológica, a possibilidade de ser o agente etiológico desta doença, a Shigella, ou uma bactéria que, de forma semelhante à Shigella, faça invasão intraepitelial. Então, você fez uma presunção de etiologia bem definida, restrita a alguns agentes, a Shigella e outras bactérias enteropatogênicas que fazem invasão intraepitelial. E aí você analisou essa maionese caseira que foi utilizada aí na preparação dos vegetais e observou o quê? Observou que essa salada de vegetais foi reprovada em 3 parâmetros na análise microbiológica. Coliformes a 35 graus Celsius, coliformes a 45 graus Celsius e Escherichia coli.
ela apresentava uma contagem elevada que levou à reprovação dela nesses parâmetros. Eu não posso caracterizar a etiologia do meu surto a partir desse resultado. Por quê? Porque esse resultado da análise microbiológica apontou 3 micro-organismos, ou grupos de micro-organismos, no caso dos coliformes, que são meramente bactérias indicadoras. Então, coliformes a 35 graus Celsius e a 45 graus Celsius, eles indicam a possibilidade de contaminação fecal dos alimentos. Eles não são enteropatogênicos, eles não causam doença, eles só servem para indicar a possibilidade de contaminação fecal do alimento que foi analisado. A Escherichia coli, ela foi um desdobramento dessa análise de coliformes, e também vai ser uma evidência que existia a contaminação fecal do alimento suspeito. Então, você pode falar da seguinte forma: esse resultado corrobora com a sua presunção de etiologia. Por quê? Porque a Shigella e as bactérias que fazem invasão intraepitelial são oriundas de contaminações fecais do alimento. Então, esse dado aqui não aponta a etiologia do surto, mas confirma um dado que você já tinha, né? Se você suspeitou que era Shigella ou outros enteropatógenos que fazem invasão intraepitelial, você já condicionou a presença desses agentes à contaminação fecal dos alimentos. Então, você vê que as bactérias indicadoras serviram para confirmar a sua presunção. Ou seja, essas bactérias indicavam o quê? Contaminação fecal do alimento. E a Shigella ou outras bactérias semelhantes a ela são introduzidas nos alimentos por que via? Pela contaminação fecal. Então, você vê que, apesar do resultado da análise microbiológica não apontar a etiologia do surto, esse dado corroborou com a sua hipótese. Isso é importante. Por quê? Porque você tem que saber fazer a diferenciação do que é um resultado que aponta para a etiologia do surto, como é a presença da salmonela aqui nesse alimento suspeito, e de resultados que são achados laboratoriais, ou seja, a análise laboratorial identificou um desvio de qualidade causado por uma bactéria que estava envolvido ou não na etiologia do surto. Nesse caso aqui, esse achado laboratorial, a contagem elevada de coliformes e Escherichia coli, esse dado ajuda, confirmando, né, a possibilidade de contaminação fecal do alimento que introduziu a Shigella ou outros enteropatógenos semelhantes a ela. Mas, muitas vezes, você tem resultados de análises microbiológicas que sequer conversam com a presunção de etiologia que você fez. Imagina se nesse resultado aqui viesse contagem elevada de Bacillus cereus. Bacillus cereus não se correlaciona com as Shigellas ou enteropatógenos que têm o mesmo mecanismo de enteropatogenicidade. Então, seria um achado totalmente aleatório, correto? Então, você, quando analisa os resultados da análise microbiológica, você tem que fazer a correlação com a presunção de etiologia que
a investigação epidemiológica te dá. E aí você vai diferenciar resultados que confirmam a presunção de etiologia, resultados que colaboram com a sua presunção de etiologia e resultados que são completamente aleatórios, que não têm nada a ver com a sua presunção de etiologia. Bom, então, a investigação epidemiológica ela tem desdobramentos extremamente importantes. Às vezes as pessoas ficam questionando se devem fazer a investigação epidemiológica ou não. É lógico que você deve fazer investigação epidemiológica de todo surto de DTA. Mas muitas vezes a análise epidemiológica do surto de DTA ela só presume a etiologia do surto, ela não confirma que foi aquele agente etiológico que causou o surto. Mas não é esse o objetivo da investigação epidemiológica. A investigação epidemiológica é para caracterizar que realmente houve um surto. A presunção da etiologia do surto é um dado adicional que você pode conseguir. Então, você não deve se desmotivar a fazer a investigação epidemiológica, porque ela nem sempre conclui, né, na etiologia do surto. Mas não é essa a função dela. Mas é muito importante a presunção da etiologia do surto junto com a investigação epidemiológica, porque esses dados, mesmo que não confirmados através de uma análise laboratorial, permitem o quê? Primeiro, você identificar a forma de contaminação do alimento. Ou seja, na investigação epidemiológica, você caracteriza qual foi o alimento suspeito. Quando você analisa o fluxograma de produção desse alimento suspeito, você já conseguiu identificar qual foi a forma de contaminação desse alimento. Ou então, você identifica a falha que originou, né, a DTA. Ou seja, você pode identificar que a forma de contaminação foi não realizar, por exemplo, a sanitização do alimento com uma solução de hipoclorito de sódio, no caso de vegetais folhosos. Então, a forma de contaminação foi uma contaminação cruzada desse vegetal folhoso com um alimento de digestão direta que você estava manipulando na mesma bancada. Perfeito. Você conseguiu epidemiologicamente aí caracterizar qual foi a forma de contaminação do alimento que originou o surto. Muitas vezes, você identifica a falha que originou o surto. Esses vegetais folhosos que não foram sanitizados foram consumidos e causaram uma DTA. Ou seja, descobriu qual a falha. A falha foi não ter sanitizado os vegetais folhosos. E aí, por que isso é importante? Quando você caracteriza o alimento suspeito, você tem que fazer o fluxograma de produção, investigar junto aos manipuladores de alimento tudo que aconteceu com o preparo daquele alimento. E aí, essa investigação vai propiciar que você tome medidas corretivas e medidas preventivas. Se você reparar, eu coloquei em destaque medidas corretivas e medidas preventivas, porque essa é uma outra terminologia que é usada nos sistemas de qualidade. Então, aqueles sistemas de qualidade que nós já abordamos em aulas anteriores enfatizam isso aí muito bem, o que é uma medida corretiva e o que é uma medida preventiva, né? E você tem que colocar na sua investigação epidemiológica esses dados. Quais foram as medidas corretivas e as medidas preventivas que você adotou em decorrência da investigação epidemiológica do surto. Então, vou dar um exemplo. Eu preparava uma grande quantidade de folhados recheados para a sobremesa.
Perfeito. Eles eram consumidos parcialmente e a grande quantidade que sobrava eu colocava sobre refrigeração. E alguns dias depois eu servia novamente esse folhado. Bom, esse folhado foi envolvido num surto de DTA. Perfeito. O que eu devo fazer com os folhados que estão armazenados na minha câmara de refrigeração? A medida corretiva que se impõe é você descartar esse alimento. Ou seja, você nem deve perder tempo analisando, a não ser que você queira investigar a causa do surto de DTA. Se você já teve alimentos que permitiram você fazer análise microbiológica, o que você vai fazer com esse alimento? Descartar. Não adianta nem você perder tempo com ele. Fazer uma análise microbiológica de 1, 2, 3 exemplares desse aqui vai ter um custo muito elevado e não justifica, não necessariamente essa amostragem que você coletou permite que você, sem risco, disponibilize esses alimentos para consumo. Então, você vai ter que pegar esses alimentos e descartar. É essa a sua medida corretiva. Esse alimento estava envolvido num surto que aconteceu anteriormente? Sim. O que eu devo fazer com ele? Descartá-lo. Então, vou lá na câmara frigorífica, pego essas sobras e descarto. E qual é a medida preventiva? A medida preventiva é eu orientar os manipuladores de alimento para, quando prepararem essa sobremesa, prepararem numa quantidade inferior à que está sendo preparada, para não haver sobras, ou haver sobras mínimas, que não criem dor no bolso ou na consciência de você descartá-las. Então, você serviu esse folhado recheado hoje, no almoço, sobrou uma unidade. Ninguém vai pensar 3 vezes se você descartar essa única unidade. Perfeito, não vai causar um prejuízo econômico. E previne a possibilidade de, se você guardar, quando você servir novamente esse alimento, você causa uma DTA. Então, medida corretiva é uma medida que imediatamente você toma com alimentos, matérias-primas, alimentos pré-processados, que têm uma relação direta com o alimento suspeito do surto. A medida preventiva é a correção da falha que originou a DTA. A falha foi ficar guardando as sobras e servindo novamente? Foi. Então, qual é a medida preventiva? Reduzir a quantidade do alimento preparado para que não tenha sobras. Perfeito. Você vai prevenir a ocorrência de novos surtos determinados aí pela sobra desse tipo de alimento. Então, medida corretiva é uma coisa, medida preventiva é outra. Isso tem que estar bem explicitado, na sua investigação epidemiológica. Bom, vamos explicar o que é uma infecção típica. Uma infecção típica, nós já vimos anteriormente, é quando você faz a ingestão da dose infectante do agente. Esse agente adere ao epitélio do trato digestório, se multiplica, causa dano, e você vai ter sinais e sintomas por causa do dano causado. Então, vamos dar um exemplo de uma bactéria que causa uma infecção típica, a salmonela, as espécies do gênero Salmonella. Essas espécies infectam o homem e causam uma DTA bastante característica. Então, ela é considerada um patógeno clássico. E por que eu estou chamando ela de um patógeno clássico? Porque ela está presente como agente causal de DTAs há décadas. Então, desde o início da microbiologia, a salmonela classicamente causa DTAs. Então, é um patógeno
que causa grande temor, porque frequentemente ele é uma das principais causas das DTAs que ocorrem. A Shigella. Shigella é um outro enteropatógeno muito importante. Hoje em dia, com a melhoria das condições higiênicas, com a melhoria das condições sanitárias, de preparo dos alimentos, das populações, a Shigella teve a sua incidência extremamente reduzida. Raramente se observa a ocorrência de Shigella como agente causal de DTAs nos grandes centros, em locais desenvolvidos, em locais onde as condições higiênico-sanitárias são adequadas. Você observa ainda DTAs causadas por essa bactéria em condições extremamente precárias. Então, em áreas extremamente pobres, ou então quando ocorrem situações de calamidade pública. E aí você observa a Shigella como um agente frequente de DTAs. Mas, na prática, nas condições de higiene atual, de preparação dos alimentos, raramente você observa a presença da Shigella. Você só vai observar a presença da Shigella quando as condições higiênicas de preparo dos alimentos são muito precárias. Existem dois outros micro-organismos que aparecem em situações epidemiológicas bastante específicas. São clássicos porque eles ocorrem endemicamente, epidemicamente ou pandemicamente. Então, a Escherichia coli diarreiogênica, aquela que causa diarreia, né? A Escherichia coli, que é enteropatogênica, porque ela está causando doença, ela está causando uma doença caracterizada pela diarreia. É um patógeno clássico em algumas regiões do país. Então, ela é endêmica. Naquela região, ela ocorre endemicamente. Agora, em alguns quadros também ela ocorre com frequência, mas ela não é um patógeno muito comum. Né? Ela é comum em algumas regiões, onde ocorre endemicamente, ou então em algumas situações bem específicas ela ocorre. O víbrio cólera, se hoje você perguntar, existe víbrio cólera aqui no Brasil? Não. No ano passado existia? Também não. Então por que você está relacionando aí o víbrio cólera com um agente causador de DTA? Porque se você for para a Índia, Paquistão, algumas regiões da África, esse micro-organismo ocorre de forma clássica lá, né? Todos os anos você tem esse micro-organismo como agente causal de diarreia nesses locais. Então, ele é um micro-organismo veiculado pela água, ele causa DTA e ele é endêmico em algumas regiões. E muitas vezes ele se torna epidêmico pandêmico. Então, a qualquer momento, pode chegar um víbrio cólera pandêmico, oriundo dessas áreas onde ele ocorre endemicamente. Então, o víbrio cólera está relacionado aí entre patógenos clássicos, ocorrem há séculos, mas somente situações epidemiológicas distintas. Ou seja, aqui no Brasil, essa bactéria só vai aparecer numa situação de pandemia, né? Não vai aparecer em situações cotidianas. Não é uma bactéria que se adaptou, é autóctone aqui do nosso Brasil. Correto? Bom, o víbrio parahemolíticos e o Campylobacter jejuni nós chamamos de patógenos emergentes, ou seja, eles passaram a causar DTA com mais frequência a partir de mudanças nas populações. Geralmente, mudanças abrangendo hábitos alimentares ou alimentos disponibilizados aí para a população. Então,
O Vibrio parahemolíticos, ele é um patógeno de DTA relativamente recente. E quando ele começou a aparecer em todo o mundo, ele começou a aparecer em todo o mundo com a popularização da culinária oriental. Então, o consumo de peixe cru, há cerca de 20 anos atrás, 30 anos atrás, inexistia aqui no Brasil. Hoje em dia, a maior parte, principalmente dos jovens, consome, né, pratos da culinária oriental. Então, esse micro-organismo, como ele é veiculado por esse tipo de alimento, popularizou esse micro-organismo. Então, ele é um patógeno emergente. Não era encontrado há algumas décadas atrás e, hoje em dia, a introdução do hábito de consumo de pratos da culinária oriental colocou ele no foco, colocou ele entre os agentes que causam DTAs. A mesma coisa aconteceu com o Campylobacter jejuni. O Campylobacter jejuni é veiculado por carne de frango. Há algumas décadas atrás, nós tivemos a popularização do consumo da carne de frango no Brasil. E ela passou a ser consumida em grande quantidade, competindo com a carne bovina, né, que antigamente dominava, né, o hábito alimentar aqui no Brasil. Quando a carne bovina começou a ser exportada, começou a ter o preço aumentado, foi introduzida a carne de frango, que tem um preço mais baixo, e ela se tornou um alimento de consumo de grande parte da população. E aí o Campylobacter jejuni se tornou um agente causador de DTA frequente, pela mudança das características de consumo desse alimento, carne de frango. Então, é um patógeno emergente, um patógeno que surgiu a partir de mudanças dos alimentos ou dos hábitos alimentares da população. Eu chamei a atenção ali que aquela Escherichia coli diarreiogênica, ela é diferente da Escherichia coli. Então, uma coisa não pode ser confundida. A Escherichia coli, se você só falar Escherichia coli, você está falando de uma bactéria da nossa microbiota intestinal. É um dos primeiros colonizadores do trato digestório no recém-nascido. E ela vai permanecer ao longo da vida desse indivíduo, até a morte. Então, a Escherichia coli, ela é universalmente presente na microbiota intestinal dos habitantes do mundo. A presença dela é estimada em 99,99 e outros 9% da população mundial. Todo mundo tem Escherichia coli na microbiota intestinal. E por que isso? Porque ela é uma bactéria saprófita. Ela é uma bactéria que não está causando doença. Ela é um comensal da nossa microbiota residente intestinal. Perfeito. Vimos isso na aula de microbiota. Agora, a Escherichia coli, ela convive com enteropatógenos, né? Qualquer enteropatógeno causa infecção aonde? Nos intestinos. Onde a Escherichia coli está? No intestino. Então, a Escherichia coli, durante as infecções intestinais por enteropatógenos, ela convive com essas bactérias patogênicas. E nós já vimos, já estudamos que existem muitos mecanismos de troca de material genético. E o resultado dessa troca de material genético da Escherichia coli, que é uma bactéria saprófita, com um enteropatógeno, é a formação de uma Escherichia coli que agora é patogênica, que se comporta de forma enteropatogênica. Então, no passado, e até eu mesmo frequentemente chamo ela de Escherichia coli enteropatogênica, né? Então, o mais correto é falar diarreiogênica, causa diarreia. Então, é
uma Escherichia coli que recebeu genes que codificam mecanismos de enteropatogenicidade que a tornaram um patógeno. Então, é uma Escherichia coli enteropatogênica. Ela tem mecanismos de enteropatogenicidade. Não é uma bactéria saprófita. E como é que você reconhece ela? Falando que ela é uma Escherichia coli diarreiogênica, que ela é uma Escherichia coli enteropatogênica. Se você pensar que Escherichia coli é patogênica, você está completamente equivocado. Escherichia coli é uma bactéria da nossa microbiota intestinal. Quando alterada geneticamente, ela pode se tornar enteropatogênica, perfeito. E aí ela recebe um outro nome. Ela recebe o nome Escherichia coli diarreiogênica, caracterizando o quê? Que ela não é uma Escherichia coli saprófita, é uma Escherichia coli que causa doença, cujo principal sinal e sintoma é a diarreia. Se formos adiante nesse assunto, você vai ver que a Escherichia coli, aquele micro-organismo saprófita que existe na nossa microbiota intestinal, por aquisição de genes de patogenicidade, ela pode se transformar em patotipos, né? Tipos patológicos, tipos que causam doenças específicas. O primeiro patotipo, nós acabamos de comentar, né? A Escherichia coli diarreiogênica, a Escherichia coli que causa uma doença diarreica, né? de diarreiogênica, Escherichia coli. Então, são as DECs. Temos as UPECs. É aquela Escherichia coli que adquire genes que vão torná-la patogênica para o trato urinário. Então, nós falamos que a Escherichia coli uropatogênica é um dos principais agentes causais de infecções urinárias baixas. Eu estou falando da Escherichia coli? Não. Eu estou falando da UPEC, a Escherichia coli uropatogênica. Uma Escherichia coli que tem genes que a capacitam ser um patógeno do trato urinário. E existe a MNEC, que são amostras de Escherichia coli que têm a capacidade de causar septicemia, meningite em neonatos. Lembra que eu acabei de comentar? Uma das primeiras bactérias que coloniza o neonato é a Escherichia coli. Se por acaso a Escherichia coli que colonizar o neonato for uma Escherichia coli dessa aqui, uma MNEC, o que vai acontecer com esse neonato? Ele vai ter um quadro de sepsis, ou um quadro de meningite, ou os dois quadros ao mesmo tempo, por essa Escherichia coli. Ou seja, ela não é saprófita, ela é um patógeno, né? Vai causar uma doença grave. Então, você tem que criar uma diferenciação muito grande entre Escherichia coli, aquele micro-organismo saprófita que existe em toda a humanidade, que é um dos primeiros a colonizar o trato digestório depois do nascimento e que persiste até a nossa morte, das Escherichia coli que são causadoras de doença. São causadoras de doença no trato digestório, no trato urinário, ou então são capazes de causar doenças sistêmicas. São bactérias completamente diferentes. Ela perdeu aquela característica saprófita a partir do momento que adquiriu genes de patogenicidade, genes que codificam mecanismos de patogenicidade. Ela é agora um patógeno.
Sendo um patógeno, ela tem que ser, né, denominada como patógeno. Então, você fala Escherichia coli diarreiogênica, Escherichia coli uropatogênica e Escherichia coli associada a sepse, meningite de neonatos. Você sabe que essas bactérias aí não são saprófitas. Elas deixaram de ser aquela Escherichia coli saprófita a partir do momento que adquiriram genes que codificam mecanismos de patogenicidade. Para você ter uma ideia de quão complexo é esse assunto, nós estamos aqui apresentando alguns tipos de Escherichia coli diarreiogênica, para você entender a complexidade do assunto. Eu já falei que a Escherichia coli ela convive no trato intestinal com enteropatógenos. E essa convivência faz com que ela receba genes de enteropatogenicidade. E isso fez com que, existisse o aparecimento de diferentes Escherichia coli diarreiogênicas, que estão aqui denominadas com uma sigla e aqui com a denominação por extenso. Então, você tem a Escherichia coli clássica, as EPECs, as Escherichia coli enteroagregativas, as EAECs, você tem a Escherichia coli enterotoxigênica, as ETECs, você tem a Escherichia coli enteroinvasora, as EIECs, você tem as ERECs, são as Escherichia coli enterohemorrágicas, e você tem as DAEC, que são as Escherichia coli de adesão difusa. Se você observar, elas causam doenças diferentes, e até em indivíduos com faixas etárias diferentes. E promovem quadros que têm características próprias. Por quê? Porque elas expressam fatores de virulência, mecanismos de enteropatogenicidade diferentes. Então, por exemplo, a EIEC ela é muito parecida com uma Shigella. Ela faz também invasão intraepitelial. Qual é a diferença dela para uma Shigella? Ela não produz a toxina de Shiga. Então, naquele exemplo anterior que nós demos de diarreia mucosanguinolenta, eu falei pode ser uma Shigella, mas pode ser também uma bactéria que faça invasão intraepitelial. Um exemplo, EIECs. A toxina de Shiga é a toxina produzida pelas Shigellas, mas se você observar, as ERECs, elas são capazes de produzir a toxina de Shiga. Então, se você estudar cada uma dessas bactérias, você acaba reconhecendo de onde vieram os genes que, ao serem introduzidos no genoma ou em plasmídeos da Escherichia coli, as transformaram em bactérias patogênicas. Então, isso é muito interessante. Isso é muito extenso. A gente teria que dar um curso aqui de 1 mês de Escherichia coli diarreiogênica, correto? Não é esse o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo aqui? Que você aprenda que Escherichia coli é uma bactéria saprófita. Escherichia coli diarreiogênica é outra bactéria. Se você falar Escherichia coli, quem ouvir você vai entender que é uma bactéria saprófita. Se você falar Escherichia coli diarreiogênica, as pessoas vão entender que você está falando de uma bactéria que é patogênica. Correto? Só aqui alguns dados adicionais. Essas toxinas aqui, em particular a toxina LT da Escherichia coli enterotoxigênica, é semelhante a uma toxina colérica. Ou seja, o quadro apresentado aqui pelas pessoas que têm uma infecção intestinal por ETECs, que são quadros chamados de diarreia do viajante, são muito semelhantes à cólera, né? Não com a gravidade da cólera, mas a diarreia aquosa, profusa,
lembra muito a cólera. E acontece em que indivíduos? Aqueles indivíduos que viajam para áreas onde endemicamente as ETECs existem, né? Você tem aqui o mecanismo de invasão intraepitelial, que foi destacado aqui na EIEC, ou seja, o quadro clínico causado por uma EIEC é semelhante à shigelose, só não é tão grave. Por quê? A shigela, além de fazer invasão intraepitelial, ela também produz a toxina de Shiga, que agrava a doença. Então, a EIEC causa uma doença semelhante à shigelose, mas não tão grave quanto a shigelose, porque ela é incapaz de produzir a toxina de Shiga. As ERECs, que são talvez as mais conhecidas na atualidade, né, causaram surtos de DTA conhecidos aí como doença do hambúrguer, elas são capazes de produzir a toxina de Shiga, que causa quadros extremamente graves. Então, quando você olha essas amostras de Escherichia coli enteropatogênicas, você começa a ver que elas, por adquirirem esses genes que codificam, né, fatores de virulência, mecanismos de patogenicidade, elas se aproximam muito, né, de patógenos clássicos. Se aproximam muito da Shigella, se aproximam muito do Vibrio cólera e etc. Bom, existem bactérias que causam uma infecção típica. Agora, essa infecção possui características próprias, ou seja, são um pouco diferentes das bactérias que comumente causam infecção típica. Uma delas é a Yersinia enterocolítica. A Yersinia enterocolítica é uma bactéria da família Enterobacteriaceae. Ela pode colonizar o trato digestório e ela vai causar quadros de pseudoapendicite, quadros em que você tem dor articular, eritema nodoso, ou seja, você tem aqui o comprometimento do sistema imune, dando reações sistêmicas. Então, a Yersinia enterocolítica não causa aqueles quadros diarreicos que são comuns às salmonelas. Elas causam quadros de pseudoapendicite. Por que foi dado esse nome? Porque muitas vezes o paciente chega na emergência do hospital, é feito o diagnóstico de apendicite, ele vai à cirurgia e se observa que o apêndice vermiforme está sem qualquer processo inflamatório, mas ele tinha uma dor abdominal típica de apendicite, mas foi operado e não tinha qualquer comprometimento do apêndice. Por isso, quadro de pseudoapendicite. Ele compromete, essa bactéria compromete aquele tecido linfóide associado à mucosa e gânglios da região próxima de onde está o apêndice vermiforme e a sintomatologia que a pessoa vai apresentar simula aí um quadro de apendicite, por isso pseudoapendicite. Com o passar do tempo, ele vai apresentar manifestações que são muito relacionadas a uma hiperatividade aí do sistema imune, né? Então, aí assim, a Yersinia enterocolítica é uma bactéria da família Enterobacteriaceae, que é um patógeno eventual. É um patógeno bastante raro, mas ele está envolvido nesses quadros aqui de infecções que são bem típicos. Uma outra bactéria que já foi citada na aula de pasteurização são as brucelas. As brucelas causam brucelose, né? Elas começam com a penetração intestinal e causam uma infecção de características sistêmicas, ou seja, aquele quadro de diarreia, aquele quadro de dor abdominal, de cólica intestinal, de náuseas e vômitos, nem aparece na brucelose. Qual é a sintomatologia que o indivíduo apresenta? Febre, suores noturnos, dores articulares, hepatoesplenomegalia,
ou seja, um quadro muito específico de infecção. Ninguém pensa com esse quadro numa infecção intestinal, mas a brucela só utilizou o trato digestório para penetrar nos tecidos do hospedeiro. Ela não causa uma infecção ao nível do trato digestório, ela vai causar uma infecção sistêmica, por isso que esses sinais e sintomas são sistêmicos. Então, brucelose é uma bactéria que está envolvida em DTAs, principalmente pelo consumo de leite não pasteurizado, e ela vai ter um quadro típico, um quadro que não envolve, de forma predominante, o trato digestório. Uma outra bactéria que é bem distante, assim como a brucela, das enterobactérias, é a Listeria monocytogenes, né? A brucela, ela é um bastonete gram-negativo, mas não tem nada a ver com as enterobactérias. Ela é muito exigente nutricionalmente, não é uma bactéria muito comum, não se compara às enterobactérias. E a Listeria monocytogenes, ela sequer é um bastonete gram-negativo, é um bastonete gram-positivo não esporulado. Então, é muito distante de outros enteropatógenos. E essa Listeria monocytogenes, que hoje em dia é um patógeno emergente, ela causa dois tipos de doença. As doenças não invasivas, quando você é um indivíduo são, o seu sistema imune está são, você vai ter uma forma não invasiva, uma forma de doença localizada no trato digestório, que vai dar diarreia, vai dar dor abdominal, vai ser confundido aí com os enteropatógenos habituais. Mas essa bactéria, quando acomete indivíduos que têm comprometimento do seu sistema imune, ela causa uma infecção generalizada. Ela causa infecções em vários órgãos que não tem nada a ver com o trato digestório. Elas causam endocardite, elas causam meningite, elas causam infecções muito graves, né? Infecções que muitas vezes envolvem septicemia e tem uma alta taxa de mortalidade. Ou seja, não tem nada a ver esse quadro com aquele quadro de diarreia, dor abdominal, cólica intestinal, náuseas, vômitos, que podem ser causados pela maioria dos enteropatógenos. Por isso que são chamados patógenos que causam uma infecção típica, mas com características diferentes dos enteropatógenos habituais. Bom, um outro detalhe muito importante é o que eu vou explicar agora. Ao longo do processo de infecção, muitas bactérias podem produzir toxinas, mas o quadro principal é de infecção. A produção de toxina decorre da ocorrência do processo infeccioso. Então, primeiro você tem que ter a infecção, para depois o patógeno produzir a toxina. Então, é previsível que quando você tem aquela infecção, exista a produção de toxina. Você não deve confundir com intoxicações. Lembra que nas intoxicações você ingere a toxina pré-formada no alimento. Você ingere a dose intoxicante da toxina pré-formada no alimento. Aqui não. Aqui você vai ter uma infecção e, ao longo da infecção, a bactéria vai produzir toxina. Ela não forma toxinas no alimento. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você bebe água contaminada, né, pela característica dessa água aqui, você vê que é uma água contaminada e você ingere a dose infectante de um micro-organismo que, por acaso, não está aparecendo aí, que é o Vibrio cholerae. O Vibrio cholerae, ao chegar no trato intestinal, ele não vai entrar em contato direto com os enterócitos. Por quê? Porque existe muco recobrindo a mucosa intestinal. E aí, para vencer essa barreira física, ele produz uma enzima que é a mucinase. Vai chegar próximo às microvilosidades do trato digestório e vai aderir.
A partir do momento que ele aderiu e começou a se multiplicar, você caracterizou o quê? Agora está existindo colonização. E isso é o sinal para o Vibrio cólera começar a produzir a toxina colérica. Ou seja, quando ele chegou aí, ele não produzia toxina colérica. A partir do momento que ele tem certeza que ele está aderido ao enterócito e está se multiplicando, aí sim ele vai produzir a toxina colérica. Então você vê que são situações sincrônicas, né? O Vibrio cólera adere às microvilosidades dos enterócitos e isso desperta o quê? Desperta nele a capacidade de produção da toxina colérica. E agora, para agredir o hospedeiro, ele passa a produzir a toxina colérica. É o que você está vendo aí nessa imagem. Você está vendo aqui o Vibrio cólera, ele está aderido às microvilosidades do enterócito. Esse pile que faz essa aderência, ele vai emitir um sinal para a bactéria quando ele se ligar às microvilosidades do enterócito e vai começar a transcrição dos genes que codificam a toxina colérica. Ele não fica transcrevendo esses genes sem que exista esse sinal dado pelo pile que está aderido à microvilosidade do enterócito. Senão, muitas vezes, se ele está na água, por exemplo, ele estaria produzindo toxina colérica à toa. Não precisava produzir toxina colérica na água, e ele não produz. Ele só vai produzir a toxina colérica quando esse pile, essa adesina, estiver ligada, né, às microvilosidades do enterócito. Isso dá um sinal de transcrição dos genes de codificação da toxina colérica. Qual é o Vibrio cólera que causa isso? Um que nós já estudamos, o Vibrio cólera O1, o mais conhecido, o mais frequente, e um sorotipo que apareceu aí nas últimas décadas, que é o O139. São eles que causam a doença colérica pandêmica, O1 e O139. Então, essa bactéria aqui produz a toxina colérica, né, CTX, ela se liga às microvilosidades, uma subunidade dela penetra no enterócito e vai aumentar os níveis de AMP cíclico. Esse aumento dos níveis de AMP cíclico fazem com que esse enterócito comece a jogar na luz intestinal Cl, cloro. E aí, junto com esse Cl, vão passar outros eletrólitos e água. Ou seja, esse enterócito, cuja principal função, além de absorver nutrientes e absorver água, ele passa a secretar água para a luz intestinal. Então, você vai ter acúmulo de água na luz intestinal. E o que vai acontecer? Esse acúmulo de água vai ser eliminado na forma de fezes líquidas pelo paciente. O paciente vai ter uma diarreia aquosa, fezes completamente líquidas. Esse tipo de fezes aqui é chamado fezes em água de lavagem de arroz, né? Parece água de arroz. Quando você lava o arroz, a aparência da água fica aí com essas características. E isso é típico dos indivíduos que têm cólera. O que vai acontecer com o indivíduo? Esse indivíduo pode perder 1 litro de água e eletrólitos por hora e vai entrar nesse quadro de desidratação. Você vê aqui que o médico dobrou a pele do abdômen desse indivíduo e a pele perdeu completamente a sua turgência, não tem água, né? Só tem parte sólida, você consegue comprimir e a dobra fica, né? O abdômen está escavado, os olhos estão escavados. Você vê que esse indivíduo perdeu uma grande quantidade de água e eletrólitos. Esses indivíduos entram nesse desequilíbrio hidroeletrolítico e, se não forem tratados adequadamente, acabam evoluindo para o óbito. Então, a toxina colérica foi produzida durante a infecção
causada pelo Vibrio cholera. E por que eu fiz questão de apresentar esse slide aí? Por quê? Hoje em dia, muitos estão querendo adotar o termo toxinfecções. Então, talvez pessoas que não estudem diariamente esse tipo de assunto estão querendo chamar esse tipo de infecção de toxinfecção. Isso causa uma confusão tremenda. Por quê? Primeiro, toxinfecção é um termo utilizado para a caracterização das DTAs bacterianas. Eu não posso entrar de novo com esse termo, toxinfecção, para falar desse tipo de infecção, né? Vai confundir ainda mais a cabeça das pessoas. Esse termo toxinfecção não descreve isso que você está vendo aqui. Primeiro tem uma infecção e depois você tem a produção da toxina. Então, o termo toxinfecção parece que a toxina vem antes da produção da infecção. Então, esse termo também está com a ordem equivocada, né? Porque primeiro existe a infecção, depois existe a produção da toxina. Então, eu estou fazendo o alerta porque muitas vezes esses termos acabam aparecendo, a pessoa acaba achando que está correta, achando que está descrevendo esse quadro aí de forma bem didática e precisa, e não está. A maioria das pessoas que estuda as DTAs não concorda com a utilização desse termo. Esse termo tem que ficar restrito à denominação das DTAs bacterianas, correto? Ninguém pensa em infecção pelo Vibrio cholera sem a produção da toxina colérica. Se não tiver a produção da toxina colérica, não existe cólera. A bactéria adere e não vai causar nada, porque todos os sinais e sintomas são decorrentes da ação da toxina colérica. Então, não preciso dizer que durante a cólera existe a produção da toxina colérica. Então, esse termo aí, toxinfecção, é melhor que fique restrito para caracterizar os quadros de DTAs bacterianas, porque nas DTAs bacterianas existem as intoxicações, toxi, e as infecções, infecção, toxinfecções. Bom, as intoxicações típicas também elas são descritas de forma bastante característica, né? As intoxicações típicas, elas decorrem da ingestão de uma toxina pré-formada que pode ter ação local ou pode ser absorvida e ter ação sistêmica. Então, por exemplo, o Staphylococcus aureus e o Bacillus cereus emético, que nós já citamos hoje, produzem no alimento enterotoxinas. Quando você ingere o alimento, você ingere a enterotoxina pré-formada no alimento. Não precisa nem que essas bactérias ainda existam no alimento. Basta a enterotoxina estar presente no alimento. Muitas vezes esses alimentos são aquecidos e as bactérias morrem. E o alimento continua a causar DTA, porque quem causa DTA é a enterotoxina. Então, nesses quadros, existe a ingestão da enterotoxina pré-formada. Por que é uma ação local? Porque você ingere e ela vai agir diretamente no trato digestório. Existe uma outra bactéria, o Clostridium botulinum, que causa uma DTA muito conhecida, que é o botulismo alimentar. Ele produz uma neurotoxina, uma toxina que age no sistema nervoso central. Então, essa neurotoxina ela é absorvida no trato digestório, vai para a corrente sanguínea e da corrente sanguínea ela atinge o sistema nervoso central. Então, intoxicações típicas com toxinas que agem localmente e toxinas de ação sistêmica. Vou exemplificar aqui com botulismo alimentar, né? Botulismo alimentar é uma DTA, não é muito frequente, mas ela é o modelo das intoxicações típicas. Temos o palmito,
Um vegetal, ele, logicamente, contém inúmeras bactérias esporuladas, como qualquer alimento de origem vegetal, e entre elas pode existir o Clostridium botulinum. Você pega esse alimento, processa esse alimento, enfrasca, e aí você tem um palmito que está contaminado com bactérias esporuladas. Se ele for processado termicamente de forma adequada, esses endosporos e as formas vegetativas serão destruídas. Se é um palmito de origem clandestina, né, um palmito que eu já citei, um palmito pirata, né, um palmito de origem clandestina, ou seja, a origem dele não sofre qualquer fiscalização do Ministério da Saúde, do Ministério da Agricultura, são palmitos que muitas vezes são produzidos em estabelecimentos que ficam na própria mata e não tem qualquer controle de condições higiênico-sanitárias aí no preparo desse alimento. Então, logicamente, se eles são produzidos, né, precariamente, não existe autoclave para esterilizar esse alimento. Geralmente, eles só são fervidos. Consequentemente, os endosporos, eles resistem. E aí você fala o quê? Teoricamente, se esse produto tivesse sido esterilizado, existiria falha no processo da esterilização, porque ainda restaram endosporos viáveis aí nesse alimento. Como ele sequer foi esterilizado, né, ele só foi fervido, a presença do endosporo no palmito clandestino é altamente previsível, correto? Bom, o que vai acontecer? Esse endosporo vai germinar e vai se multiplicar. Vai se multiplicar de forma limitada, porque geralmente o palmito é colocado dentro de uma salmoura. Então, muitas vezes, você sequer observa, detecta a multiplicação do Clostridium botulinum nesse alimento, passa desapercebido, né? Mas o grande problema é quando essa salmoura não está com seu pH ajustado a abaixo de 4,6, além de se multiplicar, vai existir a produção da neurotoxina botulínica. Então, repara, a falha na esterilização ou a não esterilização permitiu que endosporos estivessem presentes nesse alimento. O endosporo germina e as formas vegetativas se multiplicam. Muitas vezes, esse processo de germinação e multiplicação da bactéria passa desapercebido, né? Por quê? A pessoa fez uma salmoura, mas não ajustou bem o pH. Então, a bactéria consegue crescer em condições limitadas por causa da autoosmolaridade do pH, mas o pH não é suficientemente baixo para impedir a produção da toxina botulínica. Então, a bactéria se multiplica, produz a toxina botulínica, esse alimento vai ser servido, ele não vai ser coccionado, nesse caso aqui, ele vai ser servido na forma de salada, né? Você vai consumir sem aquecimento e você vai ter botulismo. Essa toxina vai agir no sistema nervoso central, causando um quadro de paralisia flácida que acomete inúmeros músculos. Então, aqui você está vendo midríase, né? Está vendo a pupila dilatada por causa da ação da toxina botulínica. Está vendo que esse paciente está traqueostomizado. Por quê? Os músculos dele não contraem, ele não consegue respirar. Então, uma doença extremamente grave. É uma intoxicação típica. Você ingeriu a toxina pré-formada no alimento. A bactéria não participou desse quadro. Quem causou todos os sinais e sintomas da DTA foi o quê? A toxina ingerida, a toxina que estava presente no alimento e foi ingerida pelo indivíduo. A bactéria nem participa do processo. Isso que caracteriza as infecções típicas. Desculpe,
eu estou prestando atenção aqui para interromper a gravação, as intoxicações típicas, correto?